quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Dar uma boa noite a todos os caros ouvintes da palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar que no versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do verso 2 em diante, que diz assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só até aqui. Então nós temos aqui esse texto da palavra do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi ao deserto, ali jejuar, e ele jejuou 40 dias com 40 noites. E ao passar esses 40 dias com as 40 noites, ali apareceu, ele teve fome e apareceu o diabo para o tentar, falando para ele: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Jesus lhe dá uma resposta que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a gente vemos que Jesus deixa um exemplo para nossas vidas, que quando nós estamos passando por uma dificuldade, por um problema, vem nas nossas mentes tantas coisas, tantos pensamentos ruins, porque a gente quer suprir aquela necessidade, aquela precisão, e muitas vezes a gente se desespera e tenta fazer coisa que aquilo está contra a vontade de Deus. Imagina se Jesus tem se desesperado e tem transformado aquelas pedras em pão, porque ele tinha o poder de Deus, ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele não fez porque se ele fosse fazer aquilo, ele estava tentando ao Pai. E muitas vezes a gente faz coisas que estamos tentando a Jesus Cristo, porque nós não sabemos esperar, nós não temos paciência, nós não confiamos no Senhor. E Jesus ali em forma de homem, como homem na terra, ele teve paciência e ele esperou pelo Pai. Ele sabia que o Pai, só ele ia suprir aquela necessidade que ele estava passando, e eram algumas grandes necessidades, que era a fome. Quando nós passa da hora de comida, que chega a fome, como é que nós fica? Nós fica ali desesperado, imediatamente corre ali atrás da comida para comer. Imagina ele que estava em forma de homem, 40 dias com 40 noites, com fome, ali sem comer. E o inimigo aproveita daquela fraqueza dele e ali se apresenta imediatamente. Isso acontece nas nossas vidas quando nós estamos passando qualquer tipo de problema. Isso seja uma necessidade, uma doença, ou uma perseguição, qualquer coisa. Quem primeiro se apresenta na nossa presença é o inimigo, tanto para enganar, como para querer ajudar, sem poder ajudar. Porque se ele pudesse ajudar em alguma coisa, ele não tinha mandado Jesus transformar aquelas pedras em pão. Ele tinha trazido o pão. Ele mesmo tinha feito o pão, tinha trazido o pão, tinha dado a Jesus. Isso é um exemplo para nós entender que o diabo, ele não sabe fazer, ele não tem nada, ele não sabe fazer nada, ele não é dono de nada. Apenas ele entra nas coisas que Deus fez, porque até a pedra foi Deus que fez, e ele entrou ali usando a pedra, mandando Jesus transformar em pão. Mesmo assim, ele pega as coisas dessa vida e o quanto ele tem seduzido as pessoas, enganado as pessoas, sabendo que aquelas coisas não são dele, aquelas coisas pretendem a Deus, porque foi Deus que fez. Mas Jesus deu uma resposta que é um exemplo para nós. E quando Jesus dá essa resposta, imediatamente ele sai. Mas na frente ele vai armar mais cilada, mas em todas as ciladas ele não ganhou. E ali Jesus ficou ali em silêncio, e imediatamente Deus enviou seus anjos ali para trazer o alimento para Jesus Cristo.
a gente vê que quando nós estamos passando qualquer problema e a gente espera no Senhor Jesus Cristo, imediatamente Ele envia anjo para suprir os nossos problemas. Por isso, crê no Senhor Jesus Cristo, confie nele. Você que está passando uma grande luta, uma grande precisão, até necessidade, não se desespere, não vá em busca daquilo que não pretende a você, mas espere no Senhor, que Ele vai lhe dar algo dele, que vai suprir as suas necessidades, vai alimentar a sua vida, e ali você vai ser um vencedor nele, e você vai ter alegria. Que alegria Jesus sentiu quando os anjos chegam com o pão ali e vai servir a ele. Mesmo assim, é o que o Senhor faz com as nossas vidas. Faça como o rei Davi, ele escreveu no Salmo 40, ele deixa escrito ali no Salmo 40, no verso 1, esperei com paciência no Senhor. Devemos esperar com paciência no Senhor. Confie nele, que o mais ele fará. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.